Bora na acupuntura. Fatores patogênicos externos. Hoje estou falando a parte 3 aqui. Umidade vai ser o tema de agora. E, no caso, a umidade como fator climático, fator patogênico externo que invade o nosso organismo e pode causar, sim, sintomas físicos que eu vou estar comentando aqui adiante. Quando a gente fala de umidade, a gente tem que entender de que forma que a umidade entra no nosso corpo. Entra, lembrando sempre, eu repito aqui, através da camada, né, barreira, pele e músculo, pela ótica da medicina chinesa. E como? Ambientes úmidos, por exemplo, a pessoa ela reside em um ambiente úmido, onde você vê ali a formação de mofo, paredes são úmidas. Isso ali a pessoa, por muito tempo, tem sim invasão dessa umidade no corpo, que gera sim o adoecimento. Tanto que a gente sabe que lugares ventilados, né, que não tem formação de mofo, é muito melhor para a nossa saúde. Outra forma, por exemplo, profissionais que trabalham aí com piscinas aquecidas, né? Então, aqueles profissionais, professores, às vezes que estão dando aula e ficam por muitas horas, por muito tempo em ambientes fechados ali da piscina e toda hora em contato com aquela umidade da piscina, aquele calor da piscina, enfim, isso pode sim gerar uma invasão de umidade no corpo desse profissional. Outra forma de a gente ter invasão de umidade é a pessoa às vezes molhou a roupa, por algum motivo ela fica com aquela roupa molhada por muitas horas, por muito momento, por um tempo aí acontece, a pessoa não está bem, às vezes fisicamente, propicia a invasão daquela umidade das roupas molhadas no corpo. Outra forma de a gente ter, a pessoa às vezes sua muito e não troca a roupa, fica com aquela roupa suada no corpo, isso tende também uma invasão de umidade no corpo. E o que é a umidade em si, quando eu estou falando em termos de medicina chinesa? Ela é uma energia, uma característica mais yin, mais pesada, mais lenta. Então, quando a gente pensa em umidade, a gente pensa em uma coisa mais viscosa, uma coisa assim que retarda o movimento energético do nosso corpo, que acumula, que pesa, é aquilo que todas as dores que geralmente têm peso ali presente, é um fator de umidade subjacente, tá? A umidade tende a afetar os membros inferiores. Por quê? Porque ela pesa, ela é densa, então ela desce, tá? Então ela tende, não necessariamente sempre, a se acumular mais nas partes inferiores do nosso corpo, tanto abdômen inferior, como pernas, pés, há uma tendência desse acúmulo de umidade. A umidade externa, como eu falei para vocês nesse slide aqui, ela tende a entrar no nosso corpo e quando ela entra ali no nosso corpo, ela, vamos dizer assim, passa pela barreira, pele e músculos, consequentemente, quando ela consegue entrar, o seu corpo vai tentar dar conta dessa umidade que entrou aí. E quando ele tenta dar conta, qual que é a energia que mais é utilizada? É a energia yang do nosso corpo. Então, com o tempo, essa energia yang, né, ele tentando dar conta dessa umidade que está entrando, né, e ela está dificultando o movimento de energia, está dificultando o movimento de fluidos. Essa energia yang fala, vamos, funcione, a umidade lá parando. O que acontece? Pode ser sim que seu corpo saia muito bem, né? Porque você tem uma energia legal e dá tudo certo, você resolve essa umidade, mas pode ser que não, que essa umidade não seja resolvida do seu corpo. E aí tende a diminuir a energia yang do corpo. E geralmente o órgão que é mais afetado por essa condição de umidade é o nosso baço pâncreas. E o que acontece fisicamente, os sintomas aí que a gente tem clássicos de manifestação de umidade presente no corpo? É claro que aqui é uma lista de sintomas, mas não significa que a pessoa precisa ter todos necessariamente que indica uma presença de umidade, tá? Por exemplo, as doenças de pele, aquelas doenças mais purulentas, né, que tem tudo que tem muito pus, né, mais que você vê aquelas doenças assim que tem mais pus mesmo, né, mais infecciosa, são doenças relacionadas geralmente com presença de umidade. Pode estar associada com calor ali também,
mas tem uma umidade também. Abscessos com secreção purulenta, urina mais turva, então a pessoa até urina, mas é uma urina mais densa, né? Às vezes tem formação, aquela espuminha que a gente fala na urina, isso é um sinal, tá? É claro que a espuma na medicina ocidental tem outros significados, mas para a gente é um sinal também de presença de umidade ali no corpo dessa pessoa. Leucorreias com odor muito forte, é sinal de umidade ali no canal, muitas vezes no útero, no canal de fígado, tá presente. Língua com revestimento gorduroso branco, o que que é isso? São línguas que têm uma saburra espessa e branca, ou espessa e amarela, tanto faz, pode ser a umidade com calor, né? Pode estar combinado, mas tem uma saburra bem espessa mesmo, que ela é retirada até com um raspador de língua, no entanto, ela tende a voltar, tá? Perda de apetite, porque a umidade, ela dá uma náusea. Imagina assim, a umidade ali presente no estômago da pessoa. O que que ela está fazendo? Ela está retardando o fluxo de energia do estômago. A digestão não está legal, a pessoa se sente empachada, lembra? A umidade, ela atrapalha o fluxo de energia. Então, aquela digestão que tem que ser bem feita, que tem que descer, né? O que que acontece? Não fica ali, ó. É uma presença de umidade também. Todos os casos são referentes à umidade com relação à náusea? Não todos, tá? Mas essa é uma delas quando você combina com outras questões no diagnóstico. A perda própria de apetite, né? Porque a pessoa não consegue digerir bem, portanto não tem tanto apetite. Indigestão ou lentidão no processo digestivo, que eu já comentei. Sensação de empachamento, depois de comer já fica cheia, às vezes até com pouco já fica cheia. E a náusea, né? Como eu já. A secura. A secura, ela é energeticamente considerada mais yang, portanto, ela tende a afetar mais as regiões superiores do nosso corpo. A secura em si, se você estudar nos livros, você não percebe ela como um fator patogênico tão importante externo que está invadindo no corpo da pessoa. Mais adiante, eu vou estar falando dos sintomas da secura. Geralmente, a gente fala muito mais de secura na medicina chinesa como fator patogênico interno decorrente de outras condições nossa. Por exemplo, excesso de calor interno. Aí você pode gerar também o excesso, né, desse calor, seja ele por um padrão de excesso no nosso corpo, ou seja ele por padrão de deficiência que foi gerado, ou seja, excesso de yang ou deficiência de yin, gerando um calor falso. O que que acontece? Com o tempo, esse calor vai consumindo os fluidos do nosso corpo, o yin do nosso corpo, gerando sintomas de secura. Mas aqui eu estou falando de fatores climáticos, a secura. E na secura, o que que a gente tem principalmente, assim, que são os mais relatados aqui? Geralmente a pessoa, quando está em ambientes secos, em regiões muito áridas, ela tem o quê? Pele áspera, né? Ela fica mais seca a pele, ou racha, secura, muita secura nasal, às vezes com sangramento, boca seca, tende a ter uma tosse seca, né? Principalmente noturna. E as fezes podem ficar mais secas porque acabam, essa secura quando entra, ela consome os fluidos, né? Consome o yin e também gera secura interna. Mas, lembrando que o fator climático secura não é tão assim, vamos dizer, importante para a gente, né, quando a gente está estudando, quanto o frio, o calor, o vento e a umidade. Esses são os principais aí que a gente analisa. A secura, como eu falei, a secura exterior e a secura interior, qual que é a diferença, né? A secura exterior, a diferença é mais uma agressão externa, no ambiente seco que você se encontra ali. E a secura interior é aquela que vem decorrente de um processo de calor interno, seja esse calor por excesso de yang, seja por deficiência de yin, gerando um calor vazio, um calor falso, que consome os fluidos do nosso corpo. Também, muitas vezes, ela pode ser decorrente de alimentos que a gente come que tem muito calor e aí acaba gerando calor e secura consequentemente. Enfim, vários padrões que a gente pode estar tendo na vida que podem estar gerando também muito calor interno, que não é o tema aqui de hoje, né? Isso vai ser mais adiante.
calor, verão, coloquei aqui porque muitas vezes você estudando vai ver também calor e calor, verão, qual a diferença? Na verdade, assim, é difícil você fazer uma diferença pontual, exata, porque tudo é calor e acaba invadindo o nosso corpo também. No entanto, esse calor-verão é mais sinalizado para pessoas que moram em países muito quentes, portanto, tem uma exposição maior ao sol, a um ambiente mais quente que pode sim prejudicar com uma facilidade maior do que pessoas que moram em ambientes que não são tão quentes assim, tá? Então, é difícil, por exemplo, uma pessoa que trabalha no sol e uma pessoa que trabalha, não trabalha no sol, mas trabalha em fornalhas, está exposta ao calor ali da mesma forma. E os sintomas são os mesmos, tá? Só para ficar claro aqui para vocês: febre alta, transpiração excessiva, tudo que eu já falei ali do calor se repete para o calor-verão, tá? Os 6 fatores externos podem atuar isoladamente ou em associação. Então, isso aqui é só para recordar que os fatores climáticos eles podem invadir o nosso corpo de forma isolada, só o vento, só o frio, só a umidade, como eles podem se associar. Como eu já falei, invasão de vento frio, invasão de vento calor. Umidade, só umidade e calor, né? Pode ter uma associação dos fatores climáticos, e aí, lógico que o prejuízo é um pouquinho mais acentuado aí quando você tem essa associação, tá? Outra coisa que a gente tem que falar aqui, que é importante, é a evolução das doenças, dos fatores externos podem agir uns com os outros, mas também se transformar em um outro. O que eu quero dizer com isso? Que, sim, você pode ter fatores patogênicos se combinando e entram no nosso corpo, mas quando eles entram, eles podem se transformar ainda em outro fator, né? Como? Por exemplo, o frio, quando penetra no nosso corpo, com o passar do tempo, pode se transformar em calor. Ué, que coisa esquisita, né? Como é que um frio se transforma em calor? Vamos entender. Imagina ali aquele frio que entrou no seu corpo e no primeiro momento, o que está gerando ali? Poxa, estagnação do ti, estagnação ali, contração, né, da energia, que não está se movimentando de forma adequada, e o seu corpo, vamos supor assim, que não deu conta de resolver esse frio que penetrou no corpo. Não deu conta, tá? Estava muito enfraquecido, estava passando por um momento ali que estava adoecido já, e ele está ali, tá no seu braço, por exemplo. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, não é uma hora, não são dias, é um tempo. Dá para precisar? Não, varia de pessoa para pessoa, mas é um tempo. O que acontece? Energia parada vai virando calor. Faz sentido? Aquilo não se movimenta, aquilo vai estagnando, aquilo não consegue ir para frente, e aquilo que está parado é como se fosse ali uma energia represada. Energia por si só já tem calor. A gente está falando de energia, cara. Energia. A energia já é yang, já é um calor. E um calor parado, então, foi parado, estava tudo ok. Aquela energia, aquele ti estava parado, estava ok. Mas com o tempo, muito tempo parado, aquilo vai aquecendo naquele lugar. Por isso é que pode se transformar em calor, tá? Faz sentido para você? Se não fizer, põe aqui nos comentários, tá? E para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer muito a participação de vocês. A gente vai continuar aqui de fatores ainda patogênicos, depois sobre as questões emocionais, fatores internos, como é que afetam a nossa saúde, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, pessoal.